Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo depois de uma discussão que eu tive com alguns alunos ontem à noite pelo Facebook sobre a formação do Brasil, né? E eu comentei sobre como que o Brasil jogava nas eliminatórias e como que o Brasil está jogando agora na Copa do Mundo. Estou gravando esse vídeo dia 2 de julho, segunda-feira, algumas horas antes do jogo Brasil contra México das oitavas de final. Então a gente teve 3 jogos do Brasil na Copa do Mundo. Eu vou começar aqui mostrando como que o Brasil jogou nas eliminatórias e depois a gente mostra como que ele está jogando na Copa do Mundo. Então o Brasil jogou nas eliminatórias com essa tática que eu estou mostrando aqui agora, né? 1-4-3-3. Então, 3 jogadores aqui no meio e 3 atacantes praticamente. Né? A formação era um pouquinho diferente, né? O Marquinhos jogou boa parte do tempo como titular. O Thiago Silva na Copa do Mundo ganhou a posição porque e se ele perder essa vaga de titular vai ser por questões psicológicas, porque tecnicamente ele é o melhor zagueiro. O Daniel Alves se machucou, e aqui a gente está com o Fagner, jogou com o Danilo também. E na minha opinião, Daniel Alves ou Fagner ou Danilo, para mim todos os três estão no mesmo nível. E no meio-campo a gente já tem uma diferença muito grande de como que o Brasil jogou nas eliminatórias, que na minha opinião é um meio mais forte do que tá jogando na Copa do Mundo, né? Então jogava com esses 3 meio-campo, né? No 4-3-3, os 3 volantes que sabem marcar muito bem. Então Casemiro acaba sendo uma referência, né? Independente da formação, ele tá fixo aqui. O Tite gosta muito do Fernandinho, então pode ser Fernandinho aqui no lugar do Renato Augusto, mas aí tanto faz também. Mas vamos voltar aqui o Renato Augusto, que é o que jogou mais como titular. Bom, então nessa formação aqui, a gente tem o Casemiro fixo, né? A gente tem o Paulinho mais livre para ele avançar. E quando o Paulinho avança, o Renato Augusto fecha aqui. Então ficam 2 volantes. Né? E isso dá uma liberdade maior para o Paulinho, para ele chegar aqui próximo dos 3 atacantes. Ou às vezes invertia também, o Paulinho fechava aqui, né? E o Renato Augusto ajudava. A gente tem um básico aqui também, né? Que às vezes o Paulinho fechava aqui e o Daniel Alves ou o Fagner sobe. E do lado de cá a mesma coisa também. Né? Pode fechar o Paulinho ou o Casemiro para o Marcelo subir. Bom, tirando isso, a gente via nessa formação tática o Coutinho jogando mais aberto, o Neymar jogando mais de atacante, mais próximo do Gabriel Jesus. Então o Jesus ficava menos isolado no ataque, ele tinha e o Neymar mais dentro da área, né? E na minha opinião o Neymar joga melhor aqui, porque ele joga melhor recebendo a bola perto da área para finalizar ou para fazer uma assistência. E daqui a pouco a gente vai mostrar a formação que o Brasil está jogando na Copa do Mundo. E eu acredito que dessa forma seja a forma que o Brasil tenha mais consistência. Bom, como que o Brasil está jogando na Copa do Mundo? O Brasil mudou, na minha opinião, muito aqui do meio campo para frente. Então sai Renato Augusto, entra o William, aí o Paulinho faz a dupla de volante com o Casemiro, o Coutinho vem para o meio, William e Neymar aqui. Então ficou saldo 4-3-3 para o 4-2-3-1. O Paulinho mais preso, o que eu não gosto. O Coutinho centralizado, eu prefiro o Coutinho aqui, mas agora na Copa do Mundo o Coutinho está jogando aqui centralizado para aproveitar melhor a entrada dele na área. Né? E a gente pode ver que os 2 gols do Brasil, os 2 primeiros gols do Brasil foram com o Coutinho, um de chute fora da área, né? E o outro ele entrando aqui dentro do gol praticamente. E o Gabriel Jesus mais isolado no ataque. Então nessa formação a gente tem o William que está mal, infelizmente, né? O Tite estava contando com o Douglas Costa, mas o Douglas Costa se machucou. Eu não sei se ele vai jogar agora contra o México, ainda não vi a preleção do jogo. Mas mesmo se fosse essa formação, eu prefiro muito mais assim, né, com William e Coutinho aqui na direita. Mas os 3 primeiros jogos da Copa foram dessa maneira aqui.
O Neymar, nessa formação, ele tá mais longe da área, ele tá buscando o jogo nessa região aqui, ao invés de ficar aqui, que, na minha opinião, ele deveria ficar mais nessa região e não aqui, mas aqui é onde que ele tem ficado nessa seleção nova, vamos dizer assim, nessa formação nova. E a gente tá vendo o Gabriel Jesus perdido, um pouco isolado, talvez tenha sentido o peso da camisa na Copa. Então, essa é a formação que o Brasil tem jogado. É uma seleção muito forte, né? A gente pode ver que contra a Sérvia, a seleção já jogou melhor do que contra Suíça e Costa Rica, né? Os 2 primeiros jogos do Brasil não foram muito bons na Copa do Mundo. Então, a gente tinha visto o William bastante perdido, o Gabriel Jesus bastante isolado, uma pressão sobre o Neymar muito grande, né? O Neymar, depois que fez aquele primeiro gol dele, ele desabou em campo, né? Então, a gente pode ver que ele estava sob uma pressão muito grande. Muita gente falando que o Neymar é um garoto ainda, que a pressão em cima dele está muito grande, que não deveria ser assim. Eu concordo em partes com isso. Não, o Neymar não é um garoto mais, né? Na minha visão, já é um homem, já 26 anos, né? Se eu não me engano. Pai de família, tem um filho, então Neymar já tem uma idade de jogador teoricamente experiente, né? Então ele não é um menino Neymar, na minha opinião. O problema da pressão em cima dele, eu até concordo, até porque o Brasil tem essa mentalidade de jogador, tem que ter um jogador que vai resolver a parada, que vai resolver a Copa do Mundo, que vai resolver o jogo. E o futebol hoje é muito mais coletivo, muito mais toca, pensa, corre, muito mais dinâmico. Então tá menos dependente de jogadas individuais, né? Lógico, de vez em quando. Inclusive, eu acho que nessa posição que o Neymar está jogando, isso acaba atrapalhando um pouco, né? Dando mais peso nele, porque ele está mais longe do gol, né? Ele faz menos gols. Mas enfim. Agora, contra o México, vamos ver como que o Neymar vai se comportar, onde que ele vai jogar, onde que ele vai se posicionar, né? A gente está vendo o Gabriel Jesus não muito bem, né? Eu faria eu acredito que tirar o Gabriel Jesus para colocar o Firmino seja a melhor opção. O Firmino está indo muito bem às vezes que entrou. E, na minha opinião, né, eu acredito que deveria voltar ou o Renato Augusto ou o Fernandinho aqui, né? Talvez Fernandinho e saindo o William. Vamos ver como que o Tite vai fazer, né? Provavelmente ele vai querer colocar o Douglas Costa. Então, vamos ver como que vai ficar o time, né? Eu acredito nessa formação aqui, que muito mais fortalecida, muito mais forte no meio do campo, o Neymar aqui mais próximo do ataque. A gente não tem certeza, né, se o Marcelo vai jogar esse jogo ou se vai ser o Felipe Luiz. Vamos acompanhar. E a gente percebe que depois da Copa de 2006 a gente não teve mais nenhum camisa 9 de peso na seleção, né? Então a gente teve Ronaldo em 2002, em ótima fase. Depois, 2006, Ronaldo, se eu não me engano, tinha 30 anos de idade e jogou muito bem ainda. E depois disso, a gente não teve mais nenhum camisa 9 à altura da seleção brasileira, infelizmente, né? A gente teve Luiz Fabiano, Jô, Fred, mas no nível de Ronaldo, Adriano, que infelizmente não foi o nosso atacante, né, em 2010, 2014. Poderia ser, mas não foi. Bom, era isso que eu queria mostrar. Eu nunca tinha feito um vídeo nesse formato. Espero que você tenha gostado. Espero também que o Brasil faça um bom jogo hoje contra o México, que a gente passe para a próxima fase. Então, bom jogo para você. Um abraço e até o próximo vídeo.